Ser jovem hoje está muito diferente do que no tempo de nossos pais e avós. Bom mesmo seria se todos vivessem em paz, sem preconceito, discriminação e opressão. Vivemos o futuro, mas muitos jovens parecem viver como nos tempos dos nossos pais. O que é ser jovem hoje? Bom, para mim ser jovem hoje é você viver sob pressão na sua adolescência, porque na adolescência às vezes as pessoas adultas querem saber mais do que você mesmo sobre o seu futuro. Todo mundo fica dando palpite na sua vida, todo mundo fica querendo influenciar você. E eu acho que isso não é bom, né? E acho que na juventude assim, às vezes nem você mesmo sabe o que você quer pra você e você tem que ficar falando pras pessoas. Então eu acho que é muita pressão colocada em você e isso é muito ruim pra gente. É complicado porque ninguém acredita na gente, a gente fala uma coisa e sabe que é mentira, eles não levam a sério os problemas que a gente tem. Eu acho que ser jovem hoje é você enfrentar muitas dificuldades, principalmente preconceito, porque muita gente acha que por você ser jovem você não tem um futuro, você não tem direito à opinião, você não tem direito a expor o que você pensa. E eu acho que é muito difícil ser jovem hoje, porque antigamente eu acho que era pior, mas hoje ainda, graças a Deus, isso tá diminuindo e conforme o tempo vai diminuindo. Eu acho que não tem uma resposta específica, assim, uma resposta certa para essa pergunta. Porque cada jovem tem a sua maneira de ser. O mais considerado que os jovens hoje em dia mais fazem, assim, eles vivem muito, vão pra festas, se divertem. Só que tem muita gente que não segue essa linha de vida. Pra mim responder essa pergunta é muito difícil, porque pra mim, a minha vida não é sair pra festas todo fim de semana. Eu prefiro muito ficar em casa. E isso acaba me diferenciando muito das pessoas. No mundo atual, 1 em cada 5 jovens sofre algum transtorno psicológico, que muitas vezes são encarados por uma simples fase da vida, algo que não tem sentido e nem importância, e não são dados devidos cuidados para esses problemas. Mas, na realidade, todos sabemos que não é assim que isso deve ser tratado. Os 5 principais problemas são: depressão. A depressão é um transtorno que afeta muitos adolescentes. A preocupação de se encaixar em um grupo, a baixa autoestima como consequência da acne e os problemas de bullying tão presentes na atualidade são apenas algumas das possíveis causas da depressão. Transtorno de ansiedade. As expectativas que um adolescente pode ter ou que os outros podem ter sobre ele pode levá-lo a sofrer um forte estresse, de forma semelhante à preocupação. Também pode ser uma fonte de pressão. Os sintomas que podem nos alertar são claros: a insônia, forte irritabilidade, dores de estômago sem causa aparente e a tensão muscular são sintomas suficientes para marcar uma consulta com um especialista. Anorexia, bulimia e transtorno de atração. Os adolescentes, a partir das críticas em relação ao seu corpo, impulsionados pelos padrões de beleza impossíveis que a sociedade promove e vende a um alto preço, costumam lançar o olhar sobre o que comem. Contudo, o problema não procede necessariamente dessa atitude, mas sim do fato de que os adolescentes costumam adotar medidas sem consultar ninguém. Essas medidas são muito restritivas. São forma de apaziguar a ansiedade e podem ter consequências desastrosas. Fobia social. A fobia social é outro dos transtornos mais comuns na adolescência. As inseguranças, os problemas com o corpo, o bullying escolar e a necessidade de ser aceito podem provocar a fobia social. Transtorno antissocial. O adolescente rouba? Usa violência com as pessoas e animais? Este tipo de conduta pode ser um sintoma de um problema incipiente de maior grau. São alguns sinais que podem nos indicar a presença de um transtorno. Os jovens parecem não respeitar nada, agem sem pensar, são muito impulsivos e não conseguem considerar não consideram a integridade dos outros.
O melhor a fazer é consultar um especialista. Procurar ajuda será muito importante. É normal que, diante de um transtorno desse tipo, os pais se sintam impotentes ou procuram motivos em lugares equivocados. Talvez até sintam que não souberam educar bem seus filhos. Contudo, essas ideias errôneas podem fazer com que adotem algo que não irá beneficiá-los. Dizem que os jovens são o futuro da pátria. Mas o que estão fazendo para que esse jovem chegue lá? Qual é seu sonho? Quais os obstáculos para conquistá-lo? Você acha que vai conseguir? Bom, o meu sonho é me formar em uma faculdade, né, medicina veterinária, ter a minha casa, ter boas condições para viver, ter uma família e viver ao lado das pessoas que eu gosto. Eu acho que isso não é muito difícil de conseguir, eu acho que isso é fácil, principalmente na parte da família, mas eu acho que você tem que, primeiro na faculdade, né, você tem que ter boas condições financeiras, se você não conseguir passar em uma faculdade, né, que não seja privada, e eu acho que de resto é mais fácil para você conseguir ter uma família. E eu acho que sim, eu acho que eu vou conseguir, porque a gente tem que acreditar em nós mesmos, porque se a gente não acreditar em nós mesmos, ninguém vai, né? Então, meu sonho é ser médica, só que as matérias que caem são muito difíceis e eu não consigo prestar atenção na aula. O professor pode mudar de lugar, fazer qualquer coisa que não entra na cabeça. Então, eu acho que eu não vou conseguir por causa de financeiro mesmo, porque o bagulho é caro. O meu sonho é ser ator, mas eu acho que um dos principais obstáculos que para você seguir a vida, essa carreira, eu acho que é o preconceito, porque muita gente acha que fazer artes cênicas não vai dar futuro, não vai dar uma boa estadia, você não vai conseguir manter uma família, por exemplo. E eu acho que sim, porque tipo, hoje em dia muitos atores ganham muito para fazer uma novela ou talvez só uma participação, e eu acho que isso é muito, sei lá, é uma inspiração para mim, tipo, muitos famosos e tal. E eu acho que se Deus quiser eu vou conseguir isso. O meu sonho, mais uma vez, não tem um sonho específico. Eu acho, tipo, minha meta de vida é ter uma faculdade, pelo menos uma faculdade, uma pós, ter minha casa e um emprego e ter uma renda boa, sabe? E eu estudo muito inglês. E eu também quero, tipo, conhecer o mundo, sabe? Sair do meu bonequinho aqui, que eu nunca saí desse lugarzinho que eu tô. E é isso. Eu quero, tipo, ter um emprego, uma casa, uma vida e poder viajar. Durante a adolescência, suicídios são muito comuns, na maioria causados também por problemas na família. Como exemplo, podemos citar a não aceitação de um jovem homossexual, onde a cada 10 jovens brasileiros que se matam, 8 são LGBTs, onde a família não dá o devido apoio a ele. Nessa fase juvenil, o jovem precisa ser ouvido, precisa de apoio familiar e carinho. O mesmo tem que ser levado a sério e sentir a confiança que seus planos darão certo. Mas tudo isso pode mudar com ajuda específica. Os sonhos podem ser alcançados. Claro que não existir tropeços no caminho, mas assim é a vida. Pessoas mudam, coisas mudam. A vida caminha para frente. Imagina que chato ser a mesma pessoa para sempre. Quais eram seus sonhos e quais obstáculos você enfrentou na adolescência? Adolescente era me tornar rica para poder dominar o mundo, assim, viajar todo mundo para vários lugares, Europa, Tailândia, China, Japão, dominar mesmo o mundo, assim, sair visitando vários lugares. Quando eu era mais novo, né, eu sempre quis escrever livros, né. E, na verdade, queria sempre escrever história em quadrinhos. Você conseguiu conquistar o seu sonho? Viajar pelo mundo não é tão fácil, a gente precisa de muito dinheiro. Então, quando a gente se torna adulto, é tudo muito mais difícil. A gente tem contas a pagar, a gente tem muitos boletos a pagar. Então, hoje não é tão fácil assim eu pegar um dinheiro e viajar. Tem que economizar muito para isso. Aos poucos eu tô realizando esse sonho. Eu já conheci alguns lugares do Brasil que muita gente ainda não conheceu. E
Ainda não fui para nenhum país fora do Brasil, mas um dia eu ainda pretendo, economizo dinheiro para isso. Gosto muito de viajar e essa é a minha intenção, viajar para sempre, assim, toda a vida guarda dinheiro para isso. E eu consegui realizar esse sonho, só que muitos anos depois, né? Na minha vida adulta. Então, não foi fácil, demorou muito, porque você precisa desenvolver, né? Certas habilidades, né? Para você poder fazer um bom trabalho. E os livros que eu escrevo hoje são livros didáticos, então é um tipo de escrita técnica, né? Que você tem certos cuidados, né? Não é algo simples de se fazer. Bem, os meus sonhos eram se formar em física, né, fazer um mestrado e um doutorado. Eu consegui. Os obstáculos foram basicamente a falta de dinheiro. Não falta de vontade. Vontade eu sempre tive de sobra. E se eu conquistei os meus sonhos? Sim, conquistei. Hoje eu sou professor de física, consegui fazer um mestrado, um doutorado na área e estou trabalhando onde eu gostaria de estar trabalhando, que é no Instituto Federal. Então, conquistei os meus sonhos. Segundo o psicólogo Derek Kupiski Gomes, problemas psicológicos que não recebem os devidos cuidados na adolescência podem sim afetar na realização de sonhos já na vida adulta. Esses quadros não devidamente tratados podem evoluir para quadros mais graves, comprometendo cada vez mais diferentes áreas da vida de um indivíduo. Ele ainda explica que na adolescência, na faixa entre de 15 a 29 anos de idade, o suicídio é a quarta causa de morte entre as pessoas. De modo geral, acredita-se que esse tal fenômeno esteja relacionado a fatores como alta pressão por desempenho escolar, questões relacionadas à sexualidade e o bullying. Isso deve ser sim tratado por uma pessoa que saiba, que tenha experiência, sem julgamentos e críticas. Impulsividade e as próprias características do desenvolvimento do cérebro, ainda imaturo na adolescência, também causam o suicídio. Perguntamos a ele qual o apoio que o jovem precisa nessa fase para sentir que seus sonhos possivelmente sejam atingidos. E ele explica que um diálogo aberto e respeitoso com os familiares, respeito das pessoas próximas em relação aos seus objetivos, apoio familiar, atenção, demonstração de afeto, reconhecimento e respeito em relação às suas habilidades, características pessoais e preferências, além de interações sociais positivas. Isso passa tranquilidade para um jovem. Terminamos perguntando se a frustração de um sonho não realizado pode causar algum dano psicológico. E ele explica que sim, isso pode levar a um quadro intenso de sofrimento, podendo, por exemplo, o indivíduo desenvolver um transtorno depressivo. Mas isso dependerá de variáveis, também tais como nível de tolerância à frustração, existência ou não de erros cognitivos frequentes relacionados ao objetivo não atingido, a existência ou não de outras situações que sejam agradáveis aos indivíduos, existência ou não de apoio familiar e de amigos.